nosso Senhor Jesus. Irmão, ser sócio do Evangelho, na verdade, é um privilégio nosso. Amém. Poder cooperar com o Senhor e também, todo fruto que a gente tiver, como vocês viram, são países também que nós tomamos conta, não é só nossa região, mas também países. Com certeza, nós estamos aplicando o nosso recurso no melhor lugar. Vocês viram como é que está a questão do mundo hoje, com questão desse coronavírus, está mudando os hábitos de todas as pessoas, o dólar subindo cada vez mais, as bolsas de valores caindo. Só a Petrobras perdeu agora 90 bilhões nesse mês para cá. Então as pessoas estão indecisas. Onde vamos aplicar o nosso dinheiro? Na poupança? No RDB, no CDB? Nas ações? Eu digo para os irmãos que o melhor lugar de aplicar nosso dinheiro é na obra do Senhor. Amém. Com certeza, como o Senhor falou para aquele servo que estava escondendo o recurso dele, que no final se apresentou diante do Senhor dando desculpas. O Senhor falou para ele: por que você não deu o seu dinheiro, o meu dinheiro, aos banqueiros? Os banqueiros são os irmãos que estavam à frente da obra. Por que você não deu o meu dinheiro aos banqueiros, para que eu pudesse, na minha volta, receber com juros o que é meu? Então, na verdade, todo o recurso que Deus tem dado para nós é dele. Ele nos deu apenas para nós administrarmos. Então, você tem a oportunidade, nessa noite, de se tornar um sócio do Evangelho. Não é um sócio de um clube de futebol, não é um sócio de um clube beneficente, mas é um sócio do Evangelho. Você estará fazendo com que pessoas sejam salvas. Chico Zé falou agora no vídeo, nós vimos 900 novos irmãos. Na verdade, a gente pode falar que já são mais de 1000. Mais de 1000 irmãos novos ganhos em 4 anos. Amém. Irmãos, isso significa 1000 vidas que foram salvas. 1000 vidas que foram salvas. Através de quê? Da pregação do Evangelho, das orações dos irmãos, daqueles que deixaram suas casas para servirem o seu tempo integral, e dos recursos, nossos recursos que nós ofertamos para o Senhor, para que a obra avance. Então, uma obra, ela se faz com homens e com dinheiro. Se faltar uma das duas coisas, a obra não avança. Então, fica esse encorajamento, para vocês poderem se tornar um sócio do Evangelho. Amém. Só uma última palavra: não se preocupe com o valor. Você pode, aquele valor que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Não importa o valor, até aquelas moedinhas daquela viúva, o Senhor aceitou, porque ela deu de coração e ela deu o que ela tinha. Então, não é ser um ministro do Evangelho, ser um ministro de riquezas materiais, não depende de valor, depende de coração. Amém? Então, vocês têm a oportunidade de ofertar ao Senhor o que vier no seu coração, tá bom? Amém. Agora a gente vai iniciar a palavra e, claro, cada 6 meses nós nos reunimos para passar o encargo da conferência. São os principais pontos que nós ganhamos e que compartilhamos com vocês, e que durante esses 6 meses daqui para frente nós vamos ruminar mais essa palavra, nós vamos estudar mais, praticar entre nós, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Mas antes de entrar na conferência desse ano, que foi sobre os ministros da Nova Aliança, eu quero fazer uma breve retrospectiva, contextualizando essa palavra, porque no semestre passado nós vimos sobre o ministério da Nova Aliança. Não foi isso? Então, o ministério da Nova Aliança. E agora vai ser os ministros da Nova Aliança. Então é muito importante, irmãos, que nós entendamos o que significa o ministério. O ministério é algo que Deus deu para nós
para levar a cabo a vontade dele. Então a vontade de Deus, que é uma vontade eterna, só pode se levar a cabo por meio do ministério. Então o ministério ele tem essa função de fazer com que a vontade de Deus aconteça aqui nessa terra. Amém. E a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Sim. Por isso que Cristo foi elevado às alturas, e Ele hoje está acima de todo o principado e toda a potestade. Não tem nada que está acima de Cristo. Então Cristo está acima de tudo. Para quê? Para que Ele possa encabeçar. Então Deus, por meio de Cristo, Ele quer encabeçar todas as coisas. E nós que estamos aqui na terra, nós somos o corpo de Cristo. Sim. O cabeça está nos céus, mas o corpo está aqui. Então por que é que nós não já estamos no céu com o Senhor? Por que é que nós estamos aqui ainda nessa terra? Porque ainda tem o ministério para ser cumprido. E esse ministério para ser cumprido é através da propagação do Evangelho. É através da propagação do Evangelho que as pessoas são salvas, elas saem do império das trevas e são transportadas para o reino do Filho do seu amor. Então a nossa função como igreja é servir a Deus nesse ministério para ganhar as pessoas de volta para o Senhor, trazer essas pessoas que ainda não estão no nosso meio, trazê-las para serem encabeçadas por Cristo. Amém. Quando isso acontecer, irmãos, o Senhor vai voltar. E aí nós teremos cumprido o nosso ministério. E esse ministério, irmãos, é muito sério. Porque esse ministério começou com o Senhor Jesus. Esse ministério é um ministério do Espírito. E só iniciou depois que o Senhor Jesus foi batizado. O Espírito desceu sobre ele, ungiu o Senhor ali, ele foi batizado e a partir dali ele iniciou o seu ministério. Isso mostra que esse ministério é do Espírito. Depois, o Senhor deu continuidade ao seu ministério, entregando a responsabilidade para a igreja. E naquela época, Pedro era o apóstolo líder, a quem recebeu esse ministério. E Pedro levantou-se ali, no meio do povo, pregou o evangelho e mais de 3.000 pessoas foram salvas. Depois, outra pregação, mais de 5.000 pessoas foram salvas. O Espírito começou a trabalhar. Depois, o Senhor usou o apóstolo Paulo. E por fim, o apóstolo João. E esse ministério de João, que é o ministério do Espírito e da vida, vai continuar até a volta do Senhor. Amém? E nós estamos nesse ministério. Hoje, irmãos, esse mesmo ministério que antes foi entregado a Jesus, depois foi entregue a Pedro, Paulo, João, que é a igreja naquela época, também chegou até nós e foi entregue a nós. Amém. Olha só a nossa responsabilidade. Deus entregou para nós o ministério. E você olha, por que Deus entregou para nós? Quando eu falo nós agora, estou me referindo a nós que nos reunimos como a vida da igreja. Porque esse ministério precisava ser entregue à igreja. Porém, quando o Senhor olha para a terra, Ele vê o quê? Muitas congregações, muitas, igreja A, B, C, D, E, mas o Senhor quer ver a igreja. Alguém que ou melhor, não é alguém, mas algumas pessoas que se posicionem como a igreja. Só para os irmãos entenderem, quando Israel, em 1948, antes de se tornar nação, eles não tinham nação, não tinham terra, estavam espalhados, divididos pelo mundo inteiro, eles não tinham nação, não tinha representação, não tinha representatividade. Mas no momento em que alguns judeus se reuniram e voltaram
para a terra de Canaã. E ali eles se posicionaram. E a ONU reconheceu aqueles judeus como nação de Israel. Então agora eles que estão lá, na base, no lugar correto que Deus escolheu, eles que representam agora todo o povo judeu. Então, embora nós tenhamos hoje milhares e milhares de judeus espalhados pelo mundo inteiro, só os que estão lá que representam a nação de Israel. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Embora hoje na terra exista milhares, até milhões de irmãos cristãos, mas Deus olha para nós e vê a representação de todos eles. Nós estamos representando todo o povo de Deus, os cristãos nessa terra. Por quê? Porque nós estamos posicionados na base da unidade. Isso é que faz a diferença. Então, por causa disso, Deus tem aberto o seu coração para nós. E nesse ministério, nós não temos mais portas nem janelas. Porque Deus já tirou tudo, nós entramos de cara e Deus está revelando tudo para nós. Por isso, irmãos, que essa palavra que nós estamos ouvindo hoje, você não vê, não ouve em lugar nenhum. Você não ouve essa palavra em lugar nenhum. Você pode até ouvir muita palavra fundamental. A palavra fundamentalista, as bases, as verdades sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a reconciliação, sobre o homem. Porém, irmãos, a palavra profética, Deus tem dado a nós. Verdade. E nós estamos nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Amém. Nós representamos todo o povo de Deus aqui. E Deus está dando para nós essa oportunidade de sermos os primogênitos. Amém? Amém? Eu vou deixar para Chico Zé falar um pouquinho sobre isso aí, porque eu quero compartilhar junto com ele essa mensagem de hoje, tá bom? Amém. Fala aí, Chico. Louvado seja o Senhor. Nesse ministério, irmãos, por que nós podemos dizer que nós estamos nessa única linha ministerial? Porque Deus escolheu homens e os capacitou e os aperfeiçoou para aperfeiçoar outros, a fim de tirar o povo de um ponto A e levar até um ponto B. Que ponto A nós podemos testificar que é esse? Um dia, eu e você estávamos no mundo, éramos comuns como todas as pessoas da terra, mas o Senhor lhe ganhou. Amém? Amém? O Senhor nos ganhou e nos colocou na igreja. Irmãos, nós não podemos nos ensoberbecer e achar que somos melhores do que os demais grupos, do que os filhos de Deus que andam por aí. Deus vai conduzi-los, mas a nós foi dado o ministério da edificação da igreja. Deus quer lhe levar do lugar em que você estava e você foi colocado na igreja, para não ficar dando voltas no deserto. Deus quer lhe levar à glorificação. Se nós formos olhar o símbolo que nós temos no Antigo Testamento, são os filhos de Israel, como Job já compartilhou. E os filhos de Israel estavam presos no Egito, escravizados por Faraó. Quando Deus levantou Moisés, Deus constituiu Moisés sobre sua casa. Hebreus fala isso. Hebreus capítulo 3 diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então hoje, irmãos, é o mesmo princípio. Deus tem Moisés, com o fim de levar o povo até a boa terra. A nossa boa terra hoje é a glorificação. Então, irmãos, todos os tempos, até a volta do Senhor, o Senhor vai continuar levantando homens
para conduzir os filhos de Deus. O Senhor está te levantando para que você, sendo encabeçado por Ele, você também possa conduzir outros até a glorificação. Mas é necessário, irmãos, que nós olhemos para nós mesmos e saibamos, eu sou esse ministro. Sabe por quê? Porque na hora que Moisés subiu no monte, e o povo não tinha o Espírito neles, dentro deles, quando Moisés se demorou falando com Deus, se levantou homens dizendo assim: esse tal Moisés, que nos tirou, não sei se voltará, façamos deuses que nos conduza nesse deserto. Irmãos, muitas vezes nós agimos do mesmo jeito. Deus levanta homens para nos conduzir, para conduzir o rebanho até a glorificação, e nós falamos assim: esse tal fulano, quem é ele? Vamos levantar deuses entre nós. Irmãos, nós precisamos, como ministros da nova aliança, estarmos todos em uma só marcha, seguindo a mesma e única linha ministerial que vai nos levar até a glorificação. E o ministro da nova aliança, ele precisa ter um viver na presença de Deus. Se você foi escolhido e está na vida da igreja e está sendo levado até a glorificação, que é o reino, que é o galardão, é porque você tem que expressar Deus, porque a você vai ser dado o direito de conduzir outros à glorificação. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos expressar Deus. Eu pergunto para vocês, como fazemos para expressar Deus? Só tem uma maneira: nos enchendo dele mesmo. Você e eu passamos o dia inteiro se enchendo de quê? É aquilo que você vai expressar. Eu preciso me encher de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa se encher de Deus. Amém. E para isso, irmãos, não é uma questão de fazer algo. Em Mateus tem um texto, capítulo 7, muito complexo, tá? Porque o Senhor falou assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse texto se refere ao galardão, ao milênio, porque ele fala reino dos céus. E nem todo que me diz entrará. E daí aqueles, quando chegam na presença do Senhor, fala assim: Senhor, em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu pergunto para os irmãos: fazer milagre é errado? Não. Expelir demônio é errado? Não. Profetizar é errado? Não. Mas o Senhor falou para ele: não vos aprovei. Na nossa Bíblia diz assim: nunca vos conheci. Mas no original é não vos aprovei. Sabe por quê? Porque eles fizeram tudo aquilo neles mesmos. Eles fizeram tudo aquilo no achar deles. Nós não podemos viver a vida cristã no nosso achar. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Irmãos, nós precisamos aprender a vontade de Deus. No mesmo contexto em Lucas, o Senhor falou que eles não entraram porque não fizeram o que eu vos mando. O Senhor tem uma vontade. E essa vontade do Senhor é soberana. Nós, irmãos,
precisamos estar encabeçados na vontade do Senhor. O Senhor fala para a igreja, o Senhor dá uma direção clara para os ministros, e nós somos esses ministros, e precisamos andar nesse caminho. Para complementar esse contexto, por que que o Senhor permitiu que ele fizesse milagres, que ele expelisse demônios, que ele profetizasse em nome do Senhor? Para que honrasse o próprio nome do Senhor. Isaías 48:9 fala isso. O Senhor permite e o Senhor concede que seja feito para não ser desonrado o nome do Senhor. Então muitas coisas das nossas vidas que nós fazemos desencabeçados até acontecem, porque Deus precisa honrar o nome dele. Mas a questão de herdar o galardão é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós precisamos ser encorajados como ministros da nova aliança a conhecer a vontade de Deus. Senhor Jesus. E ainda, irmãos, eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 3. Amém. Todos acharam? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Irmãos, quando nós começamos a viver a vida da igreja, nós somos simples, sim ou não? Os irmãos falam, e aí nós agarramos aquela palavra e praticamos com 5 dedos. Colocamos todo o nosso ser na prática daquela palavra. Com o passar do tempo, é o que Paulo falou aqui para os coríntios, eu receio que vocês se apartem da simplicidade. Eu estava falando para os irmãos outro dia, que no princípio, irmãos, a gente marcava uma conferência no CAIC, aquelas salas tudo empoeiradas. Muitas vezes nós íamos participar da conferência, quando chegava lá tinha que varrer a sala, levava as crianças, tinha que levar o berço, tinha que cobrir direitinho, porque tinha muita teia de aranha. Levávamos os nossos colchonetes nas costas e todo mundo era simples, cheio de alegria. Aí agora a gente faz uma conferência no Mardunas, com ar-condicionado, com as camas fofinhas. Mas se disser assim, falhou isso, pronto, o mundo cai de murmuração. Eu estou pagando. Irmãos, muitas vezes é porque nós já nos apartamos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós precisamos, como ministro da nova aliança, irmãos, permanecer simples e puro. Satanás sempre vai fazer você questionar. Foi assim que ele falou com Eva. É assim que Deus disse? Foi ou não foi? Eva falou, não, nós podemos comer, só não dessa árvore. Falou assim, Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. Não vá na onda não. Claro, eu estou parafraseando, estou usando minhas palavras. Mas Eva foi, pegou do fruto que Deus disse que não comesse e comeu. Muitas vezes eu e você caem na mesma lábia de Satanás. Os irmãos mostram uma prática para nós levarmos a cabo o plano de Deus. E você bota uma interrogação. Ou então diz assim, aqui não. Nós não vamos praticar isso não. Irmãos, vamos ser simples. Deus está levantando ministros, Deus está levantando o seu povo, e Deus está dando uma direção clara. Eu e você vamos ser glorificados,
Nós vamos entrar em Deus, mas só vai entrar em Deus quem for simples. Senhor Jesus, Gênesis, queria ler com vocês Gênesis. Gosto de tocar de primeira, viu, Jobs? Não gosto de amarrar muita bola, não. Passo já para você. Fique à vontade. Gênesis 3, versículo 7 de Gênesis 3. Ó Senhor Jesus. Fala assim, ó. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, a Bíblia nos mostra que as folhas de figueiras são a justiça própria do homem. Então muitas vezes nós vamos a Deus como ministros da nova aliança, cobertos com as nossas folhas de figueiras, que nós confeccionamos com a nossa religião ao longo do tempo. Sabe o que é que Deus está falando para você? Tire as folhas, venha para a minha presença, despido, não sei nem como é que fala para se dispe de todas as suas vestes humanas, de todas as suas confecções religiosas, e se ache na presença de Deus para Ele lhe constituir. Irmãos, nós precisamos que a vontade de Deus faça o nosso viver, que a vontade de Deus, que aquilo que Deus nos dá, é que reja a nossa vida, é que dê direção para o nosso viver cristão. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse ponto, né, que o Chico está falando, né, como é que se comportam os ministros, eu posso resumir, dizer para os irmãos que nós que somos ministros da Nova Aliança, temos que ser descomplicados. Verdade. Tem que tirar toda complicação, toda religiosidade, porque nós queremos servir a Deus, às vezes, com nossa bagagem, com aquilo que nós pensamos, e aí nós não conseguimos implementar algo que o Senhor está mostrando para nós. Então, quando fala, por exemplo, de nos encorajar a sair, as igrejas saírem para orar, posso orar por você? O que mais? Comportagem dinâmica, Avança Jovem, SEAP, Expo Livro, ou seja, tantas ferramentas que Deus tem dado para nós. Por que essas ferramentas? Porque Deus quer nos tirar da zona de conforto. Porque por nós mesmos, irmãos, nós ficaríamos somente no nosso viver da igreja, fechado. Para nós está muito bom a gente reunir no grupo familiar, reunião ministerial no sábado, domingo tem o Partir do Pão. Alguns nem vão para todas elas, alguns até escolhem quais reuniões querem ir, não é? Mas é uma vida que não tem muito compromisso. Se depender de mim, numa vida como essa, quando é que o Senhor vai voltar? Paulo falou que a coroa da vida está reservada não somente a ele, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor, a sua vinda, a vinda do Senhor. Então, irmãos, essas coisas que estão acontecendo hoje nesse mundo, mostram para nós que a volta do Senhor está muito próxima. E você já imaginou, você vai diante do Senhor na volta dele, e o Senhor falou assim, eu não vos aprovo, né? Eu não aprovo você. Você já parou para pensar como é que você vai se sentir se o Senhor falar para você que não aprova você? E você achando que estava abafando? Ah, mas eu fui lá, aqui na Bíblia, fala assim, mas eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz milagre em teu nome, profetizei em teu nome, não é? Aqui nós podemos falar assim, mas eu fui às conferências, eu fui às reuniões, não é?
eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o senhor pode falar assim, mas olha, eu não aprovo você. Eu acho que a gente precisa, irmãos, como ministro da Nova Aliança, a gente vai ver muito esse semestre, né? De ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. De conhecer mais o Senhor. Conversar mais com o Senhor. Né? Eu acho que se você for com o coração sincero diante do Senhor, abrindo o seu coração para Ele, Ele vai falar o seu coração. Se você for, como Gênesis capítulo 3, versículo 7, que Chico Zé leu agora há pouco, né? Querendo mostrar alguma coisa para o Senhor, que na verdade, folha de figueira, o Senhor não vai aceitar isso. E na verdade, irmãos, o Senhor nos conhece profundamente. Não adianta a gente esconder nada do Senhor. Você pode até esconder da igreja, você pode esconder da família, você pode esconder da esposa, pode esconder dos irmãos, mas você não pode esconder nada de Deus. Para Deus, você está nu. Então, no começo, né, quando o homem se apresentava diante de Deus, ele se apresentava nu. Certo? Toda vez que o homem ia falar com Deus, ele ia nu. Mas ele não sabia que estava nu. Depois que os olhos deles foram abertos, aí eles perceberam que estava nu. Então, irmãos, é melhor nós ficarmos com os olhos fechados. Por isso que a simplicidade vem que, quando os apóstolos falam para nós, nós simplesmente dizemos sim e amém. Amém. É verdade. Mas, quem são aqueles que dizem sim e amém para falar profético? São aqueles que são simples. Se você não for simples, você não vai dizer sim e amém para o falar profético. Você vai sempre questionar alguma coisa. Por que posso orar por você? Por que sair com a camisa posso orar por você? Por que eu tenho que sair com livros? Por que eu tenho que ter um ônibus para pregar o evangelho, expor livro? Por que tem que ter SEAP? Você vai sempre questionar. Mas Deus, Ele vai usar todas essas coisas para saber uma coisa de você: se você é obediente. Amém? Porque o que Deus quer de nós é apenas duas coisas: crer e obedecer. Então eu comparo esses itens práticos que o Senhor tem falado para nós como aquela luta, aquela batalha lá em Jericó. Quando o Senhor falou ali para Josué: vocês vão rodear a cidade 7 dias. Cada dia você vai rodear a cidade uma vez. No 7º dia, você vai rodear a cidade 7 vezes. E depois que rodear 7 vezes, vocês vão se preparar e todos vão gritar no mesmo tempo, no mesmo segundo, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Vocês imaginam? Eu não sei se houve questionamento naquela época, né? Mas por que isso, Josué? Como é que a gente vai conseguir derrubar um muro desse, fortificado? Como é que a gente vai lutar com esse povo só com grito e rodeando cidade? Então parece uma coisa ridícula, mas foi o que Deus mandou fazer. Amém. É o que Deus mandou fazer. Irmãos, você acha que foi fácil para Naamã dar 7 mergulhos ali? Qual o conceito de Naamã? Não, eu pensei que um profeta vinha até mim, eu iria me ajoelhar diante dele, ele ia invocar o nome do seu Deus, ia orar por mim e eu ficaria curado. E não o melhor conceito? O melhor conceito é do Naamã. Tá certo. Eu concordo com o Naamã. Ele tem razão. Não tem razão? Ele tem razão.
Mas só que as coisas de Deus não são pela razão. As coisas de Deus não são pela sua razão. Então o profeta, ele nem saiu de casa. Quando Naamã chegou na frente, lá com o seu exército, ele mandou o moço dizer assim, ó, diz a ele que dê 7 mergulhos no Rio Jordão e ele ficará curado. Aí lá vem o moço dar o recado, ó, o profeta falou que você tem que dar 7 mergulhos e você vai ficar curado. Ele nem foi lá. Naamã ficou triste, ia voltar para casa. Ainda bem que tem uns soldados ali que falaram, meu pai, se o profeta mandasse fazer algo difícil, eu não faria. Ele mandou só dar 7 mergulhos. E aí, quando Naamã foi mergulho, o primeiro, segundo, o terceiro, nada. O quarto, nada. O quinto, nada. O sexto, nada. No 7º, a pele dele ficou igual à pele de uma criança. Está vendo? Por que Naamã não queria mergulhar? Sabe por quê? Por causa do orgulho dele. Ele era leproso. O corpo dele estava tomado de lepra. E ele tinha que se despir, tirar sua roupa e se mostrar nu perante seus soldados, que é uma humilhação para ele. E o soldado ia ver aquele general vitorioso, todo leproso. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer esconder nossa lepra. Mas Deus, Ele quer expor você. Então você tem que ser simples. Deus falou, eu só tenho que dizer sim e amém. Não vou inventar nada. É sim e amém. Eu não estou aqui para fazer minha vontade. Você não está aqui para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. E isso só acontece na prática quando você diz não para os seus conceitos. Quando você diz não para a sua maneira de pensar. Quando você diz sim para o falar profético e você pratica, você está sendo simples. Amém? Amém? Então, irmãos, o segredo é crer e obedecer. Não se preocupe que as coisas vão acontecer. As pessoas vão ser salvas. As pessoas vão ganhar a visão da igreja. Desde que nós sejamos simples. Amém? Nós recebemos um comissionamento de Deus. Você sabia disso? Deus nos comissionou. Deus nos chamou para ser os primogênitos. Os primogênitos são aquele que recebeu a porção dobrada. Você sabia disso? Todos os irmãos que foram salvos, todos eles, sem exceção, um dia vão estar na Nova Jerusalém. Sabia disso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas somente os primogênitos é que vão herdar o reino. Então, antes da Nova Jerusalém, vai ter 1000 anos de galardão. E esses 1000 anos é para os primogênitos. Então, Deus está dando para nós a primogenitura. Não jogue fora. Não troque sua primogenitura como Esaú trocou, por um prato de lentilha. Vamos ser simples e praticar o que o Senhor tem falado. Amém. Nós não somos apenas chamados, mas somos também escolhidos. É verdade. Escolhidos por Deus para receber essa palavra que nós estamos ouvindo hoje. Quantos irmãos que não se reúnem conosco gostariam de ouvir essa palavra que a gente está ouvindo hoje e não estão ouvindo, mas Deus está abrindo o seu coração para nós. Amém. Quantos gostariam de ouvir a palavra sobre o reino? Se preparar para o reino, como o Chico Zé falou. Nós não estamos dando volta no deserto. Nós temos um caminho. Amém. Deus está nos conduzindo. Verdade. E Ele vai nos introduzir no reino. Amém. Ele vai introduzir você no reino, não é porque você é bonzinho. Não é porque você é melhor do que outros irmãos. É porque você está nas pisadas do rebanho. Os que entraram no reino com Josué, não é porque eram melhor do que os pais deles. Não é porque eram pessoas mais capazes.
Eles só entraram no reino com Josué porque estavam acompanhados com Josué. Seguiram Josué. Então, irmão, se nós seguirmos Josué, nós vamos entrar no reino. Amém. Seguir Josué significa seguir os apóstolos. Verdade. Simples assim. Mas o problema nosso, sabe o que é? É que a gente não gosta de seguir homens. Nós não gostamos de seguir homens. Verdade. Quando fala que tem um homem na sua frente, para você seguir, você fica arrepiado. Você gosta de falar assim, eu sigo Deus. Não é? Todo mundo diz, eu sigo Deus. Eu sigo o Senhor Jesus. Porém, em Efésios, a Bíblia fala que o Senhor concedeu apóstolos, homens dons. Foi Deus, foi o Espírito que concedeu. Homens dons, para aperfeiçoar os santos. Para levar os santos a serem edificados. Para levar os santos a chegarem à plena estatura de varão perfeito. Quem vai levar? Os homens que o Espírito levantou. É simples assim. Amém? Então, vou falar rapidamente agora de 5 pontos. Vou acompanhar com o Chico Zé aqui. Sim. Vou falar um ponto, você fala outro, assim a gente faz, tá, Chico? Certo. 5 pontos como um ministro se forma. Vocês querem ser formados como ministro? Amém. Querem ser ministro mesmo, da Nova Aliança, ser formados? Amém? Então, o primeiro ponto é receber o comissionamento. Falei agora. Receber a primogenitura, guardar isso aí, praticar, crer, obedecer. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ser constituído com a palavra. Um ministro da Nova Aliança, ele conhece a palavra. Amém. Porque não tem como você conhecer Deus se você não conhecer a palavra de Deus. Não tem como você conhecer a vontade do Senhor se você não conhecer a palavra do Senhor. Então, o que é que o inimigo está fazendo hoje em dia? Ele quer tirar de você a palavra. Toda a tecnologia de hoje, todos os inventos de hoje, toda a situação de hoje, é simplesmente para tirar de você a palavra de Deus. O inimigo quer tomar o seu tempo, para que você não tenha tempo para comunhão com o Senhor, não tenha tempo de orar, não tenha tempo de ler a Bíblia, não tenha tempo de ler os livros espirituais. Você vai gastando o seu tempo em coisas vãs, você vai gastando o seu tempo em redes sociais, em Netflix, novelas, jogo de futebol, e você não tem tempo para a palavra. O tempo está passando. Se você tem 30 anos, você já perdeu 30 anos da sua vida, já passou. Se você tem 50, já passou seus 50, não volta mais. Você tem que aproveitar o tempo de hoje. Então o ministro tem que aproveitar o tempo na palavra. Você pode trocar o seu tempo se você quiser. Você pode, ao invés de buscar a palavra, ao invés de buscar a oração na comunhão com o Senhor, buscar a reunião da igreja, ou pregação do evangelho, ou apacentamento, você pode trocar por ficar na sua televisão assistindo redes sociais, assistindo TV, assistindo filme, assistindo isso e aquilo. Você pode. Você faz suas escolhas. Só que as nossas escolhas têm consequências. Esaú, ele também escolheu. Ele trocou o direito dele, que Deus deu para ele, por um prato de lentilha. O que é que me adianta? Né? Eu estou a ponto de morrer aqui de fome. O meu direito agora... Tá bom, Jacó, então o meu direito é teu, me dá o teu prato de lentilha, eu quero. Eu quero matar minha fome, eu quero me satisfazer.
Eu quero é ter prazer. Eu quero ter satisfação agora. Eu quero estar vendo minhas coisas que me divertem. Eu não estou preocupado com a palavra agora. Não estou preocupado em gastar meu tempo orando, lendo. Não, eu quero gastar meu tempo em redes sociais e tal. Foi o que Isaú escolheu. Você também pode escolher. Você é que dá o destino da sua vida. Agora eu digo uma coisa, irmãos. Você vai ter consequência. Porque quando o Senhor voltar e você se apresentar diante do Senhor, se você trocar o seu direito, você vai ficar de fora. Nós não estamos mais em tempo de brincadeira, não. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa era. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Eu até digo assim, talvez nós estejamos nos últimos 10 anos dessa era. Você tem que se preparar para a volta do Senhor. Você não tem mais tempo. O tempo está ficando curto. Então é melhor, irmãos, nós escolhemos sabiamente. Amém. Então, ministro, se fundamenta na palavra. Amém. Quando você entra na palavra, sabe o que acontece? A sua fé aumenta. Amém. A fé vem por meio da palavra de Deus. Verdade. Sem palavra não tem fé. A fé está aqui na palavra. A fé está na minha comunhão com o Senhor. A minha fé vai me levar à vitória. Amém. O justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, esse é o segundo ponto. Valorizem a palavra. Valorizem o programa, o livro da minha mão. Sim. Uma parte que eu falei aqui agora há pouco, né, quando eu falei do encabeçamento, e falei da igreja pregando o evangelho, eu li hoje no livro A Igreja de Deus. Então eu estou sempre lendo, porque sempre o Senhor usa alguma coisa para falar para os irmãos. Amém. Se você for alguém que lê, sempre você vai ter uma porção para alimentar as pessoas. Mas se você não lê, você não vai ter alimento nem para você. Amém? Então o ministro é aquele que tem a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra que constitui e a palavra que dá direção. A palavra fundamental, irmãos, é aquilo que ao longo das eras, ao longo dos anos, o Senhor falou. Por exemplo, como é que eu sei que o Senhor fez todas as coisas em 6 dias e no 7º Ele descansou? Eu sei lendo a palavra. Como é que eu sei que o homem foi feito corpo, alma e espírito? Lendo Gênesis 2:7. Então essa palavra precisa ser constituída em mim. Mas além dessa palavra fundamental, que nos capacita a entender todo o plano macroeconômico de Deus, nós precisamos também estar afinado com a palavra profética, que é essa palavra que dá direção, que é essa palavra que vai nos introduzir na glorificação na boa terra. E o terceiro item, irmãos, do ministro, o primeiro é ser comissionado por Deus, o segundo é se constituir da palavra, o terceiro é ter experiências com Deus. Chega, irmãos, de vivermos a nossa vida só para nós mesmos, tendo apenas as nossas próprias experiências humanas. Me formei em tal curso. Uma vez perguntaram ao Otmani: você não se tornou o maior médico do Oriente? Você não se tornou o maior engenheiro da China? Ele falou: não, o cara que eu ia apresentar a Deus. Então, irmãos, eu não quero dizer que nós devemos esquecer nossos estudos, os jovens, né? Esquecer nossas empresas, os empresários, esquecer os nossos empregos. Não, não é isso. Mas nós precisamos também ter experiências com Deus. São as nossas experiências com Deus que vai forjar a personalidade daquele que serve a Deus e se tornar um ministro de Deus. Irmãos, nessa conferência nós fomos muito impactados. O Senhor nos mostrou claramente
O Senhor olhou para mim e falou assim: você é um ministro da nova aliança, mas precisa andar nesse caminho. Então esse terceiro aspecto é ter experiências. Nessas experiências que nós vamos ter com Deus, nós vamos passar por tribulações. Colossenses 1 fala, Paulo falou assim, que eu preencho o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. A primeira vez que eu li esse versículo eu pensei, Paulo aqui foi muito soberbo. Paulo aqui pensou além do ser humano, e foi mesmo, irmãos. Pensou além do ser humano, ele estava ali falando pela fé. Nós, os filhos de Deus, os ministros da nova aliança, precisa preencher o que resta das aflições de Cristo. Sabe por quê? Cristo agora está sofrendo junto conosco, mas nós temos que ter essas experiências, porque essas experiências com Deus forjam a nossa personalidade como ministro da nova aliança. E também nessas experiências geram tribulações. Romanos capítulo 5 fala que as tribulações vão gerar perseverança. Sabe o que eu e você precisa? Perseverança. Lucas diz assim, é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. E 1 Pedro fala assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu, como ministro da nova aliança, preciso ter experiência. Nessas experiências vão vir tribulações, e nas tribulações vai gerar perseverança. Na perseverança eu vou salvar minha alma, e vou completar minha carreira, vou ser conduzido à glória. Louvado seja o Senhor. E o quarto item é ter a graça. Ter a graça suficiente. Senhor Jesus, acho que eu pulei o terceiro é ter experiência das riquezas. Quarto, precisa passar por sofrimentos e tribulações. Porque o terceiro é ter as experiências, o quarto é passar por tribulações. Sofrimento. E o quinto é ter a graça. Irmão, sempre que eu falei aqui na hora das ofertas, na hora que você oferta, você recebe o quê? Graça. Na hora que você ora, você recebe o quê? Quando você lê a Bíblia, quando você tem a experiência de sofrer por Cristo, recebe o quê? Graça. Certa vez o Watchman, ele estava lendo aquele trecho que Paulo falou assim: 3 vezes pedi ao Senhor para que tirasse o espinho na carne, e o Senhor não tirou, e disse assim para Paulo: a minha graça te basta. Aí ele disse que não entendia esse versículo. Aí uma vez ele sonhou, ele foi dormir e sonhou descendo uma corredeira num barco, muitas montanhas, e havia um rio, e ele descendo aquele rio, e na frente dele uma grande pedra, e no sonho mesmo ele orou ao Senhor: Senhor, tira a pedra. Aí o Senhor perguntou para ele no sonho: você quer que eu tire a pedra ou aumente o nível das águas? Aí ele entendeu, quando acordou, pelo sonho, que o texto que Paulo se referia, a minha graça te basta, é que quando um ministro passa por sofrimentos, que ele tem tribulações, o Senhor faz para ele assim, eu não vou tirar as tribulações, mas eu vou aumentar a graça para você suportar. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, nós precisamos ser comissionados por Deus, nós precisamos nos constituir da palavra, nós precisamos ter experiências de Cristo, nós precisamos passar por sofrimentos e tribulações para forjar nosso caráter, e nós precisamos desfrutar da graça suficiente de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero aproveitar ainda desses 3 itens que o Chico já falou, para tentar levar vocês a entenderem, tá? Cada item desse. Primeiro, ter experiência das riquezas de Cristo. Sim. É você gastar tempo na presença do Senhor. Amém. É você, 2 Coríntios 3,18 diz assim: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, não é isso? Então, irmão, você é o quê? Você é um espelho.
Então aqui, digamos que eu seja um espelho, tá? Se eu olho, por exemplo, para esse copo, eu sou um espelho, olho para esse copo. O que é que eu vou refletir? Hã? O copo, né? Se eu sou um espelho, eu olho para Chico Zé. O que é que eu, como espelho, vou refletir? Chico. Tá. Se eu sou um espelho e eu olho para os meus problemas, para as minhas coisas, para a minha vida, o que é que eu vou refletir? Quando a igreja olhar para mim, quando os irmãos olhar para mim, o que é que eles vão ver? Problemas. Se eu sou alguém que desfruta do Senhor, que desfruta da palavra, que contempla a face do Senhor, quando os irmãos olharem para mim, vão ver o quê? O Senhor, não é isso? Cristo. Não é verdade? Amém. Irmãos, o melhor lugar nesse universo para você estar é a presença do Senhor. Amém. Amém? No Velho Testamento, somente Moisés e o sumo sacerdote podia entrar. E uma vez por ano. Hoje, todos nós podemos entrar a hora que a gente quer, o dia que a gente quer, o momento que a gente quer. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Não tem mais separação. Se o véu foi rasgado, você tem acesso a Deus, direto. Então, quando você vai para a presença do Senhor, você ganha da vida dele. Você é transformado de glória em glória. Amém. Nós vamos ver daqui a pouco que o ponto B que Chico Zé falou, que você saiu do ponto A e Deus que levou você ao ponto B, esse ponto B aqui é Ele mesmo. Amém. Deus quer nos levar a ser introduzidos em Deus, nele. Isso é o final de tudo. Quando terminar tudo, sabe o que vai acontecer? Nós, e vamos estar todos nós aqui em Deus. Amém. Quando fala que nós vamos à glória, a glória não é um lugar, a glória não é uma luz, a glória não é um esplendor, não, a glória é Deus. Amém. E Deus quer nos introduzir nele, na glória. Amém. Então, nessa conferência nós vimos que há um relacionamento perfeito na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eles têm um relacionamento perfeito, perfeito. Até tem um hino que a gente canta que diz assim, um dia Deus sentiu-se só. Não é? Mas isso não está correto, porque Deus nunca se sentiu só. Verdade. Ele é perfeito. Não tem nenhuma carência nele. E em Provérbios 8:30, né, fala assim que havia esse desfrute da Trindade. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Olha só. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Está vendo? O filho era a delícia do pai. E o pai se alegrava no filho. Não tinha carência nenhuma. Agora, irmãos, o que é que acontece? Uma coisa maravilhosa. É que Deus quer trazer cada um de nós para dentro desse relacionamento com Ele. Você está entendendo? Esse relacionamento perfeito, não é que Deus sentiu isso só. É que Ele está abrindo as portas para nós entrarmos. Ele resolveu incluir você. Ele incluiu você, Chico Zé, incluiu Amém. a mim, né? Incluiu vocês. Ele está chamando cada um de nós para esse relacionamento. Amém. Perfeito. Preste atenção, irmão. Quando a gente está com o nosso problema para resolver, e que vai encarar os problemas, quer fazer isso, quer fazer aquilo, você fica cada vez mais ansioso. Você fica cada vez mais preocupado. Verdade. Você fica... Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas você fica... Como é que eu posso dizer?
mergulha no problema, ansioso, deprimido, depressão, e não resolve nada. Não é assim? Mas quando você vai diante do Senhor, com esse seu problema, fala: Senhor, eu quero colocar esse assunto diante do Senhor. E você descansa. Irmãos, quando você estiver se sentindo só, quando você estiver se sentindo ter um vazio interior, quando você estiver se sentindo angustiado, deprimido, ansioso, pode ter certeza, está faltando Deus. Pare tudo. Pare tudo. Vá para a presença dEle. Amém. Chegue quieto, não vá nem falando, não vá nem orando, fique quieto. Fique quieto só para desfrutar da presença dEle. Amém. Você vai ver que, alguns minutos depois, a glória do Senhor vai encher você. Amém? Amém? E você vai orar sem nem você querer. Daqui a pouco as palavras vão começar a sair. Você vai colocar seus problemas diante do Senhor, suas preocupações, suas ansiedades. Aí você vai seguir aquele versículo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então o ministro da nova aliança é alguém que confia em Deus, é alguém que está na presença de Deus, que tem o momento dele de ficar ali no quarto parado, não vai falar nada, mas só contemplando a presença do Senhor, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Você é transformado de glória em glória. Você crê nisso? Então esse é um ponto, né, que eu queria falar. O segundo ponto é o sofrimento, né, Chico Zé? Sofrimento é o seguinte, tá? Vou traduzir para vocês aqui. Esse sofrimento aqui que Paulo se refere é de Colossenses capítulo 1, do 24 ao 28, tá? É o sofrimento de você sofrer pela igreja. Paulo falou assim: preencho o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós sofremos pelos irmãos. O que é sofrer, irmãos? Eu acho que sofrer, de forma bem prática assim para mim, acho que para vocês também deve ser, é você não fazer sua vontade. Não é? Ou seja, você quer fazer sua vontade, mas você tem que fazer a vontade de outra pessoa. Isso leva você a sofrer, não leva? Você quer, por exemplo, fazer uma viagem. Aí o Senhor chega assim e fala: Luciano, você não vai viajar. Aí eu disse: ó Senhor Jesus, eu queria tanto viajar, né? É um tipo de sofrimento. Então é você não fazer sua vontade. Na igreja, irmãos, Deus nos colocou para cuidar um dos outros. Amém. Não é verdade? E cuidar de outro, irmão, não é fácil. Verdade. Cuidar de você não é fácil, imagina cuidar de outros. Imagina cuidar de pessoas com problemas. Não é? Às vezes chega um irmão na igreja, que é aquele irmão pavio curto, que explode com tudo, que fala mal dos outros, e você tem que amar esse irmão, que você tem que suprir esse irmão, orar por esse irmão. Na igreja, irmãos, nós não servimos com quem nós queremos. Deus vai colocar sempre pessoas diferentes para servir com você. Amém. Vai trazer sofrimento. No CEAP, você vai sofrer também. Amém? Vai sofrer. Sejam bem-vindos ao sofrimento. Mas não é um sofrimento por coisas vãs. É um sofrimento pela igreja. É um sofrimento para você crescer. Gera algo celestial. Gera algo espiritual. Então, irmãos, nós precisamos sofrer pela igreja. E o terceiro ponto, que se quiser falar da graça, irmãos, a graça é muito importante para nós. Eu vou falar para vocês o quanto a graça é importante. A graça é que nos dá força para superar sofrimento. A graça é que nos dá capacidade de vencer o pecado.
Você sabia disso? Quando a gente ganha o Senhor, o que acontece com a gente? A gente fica louco. Não fica? A gente fica louco pelo Senhor, quebra tudo que é mundano, tal. Por quê? Há uma transformação imediata, instantânea em você, não é? O que é isso? Isso é a graça. É a graça operando, não é a sua força. Ah, porque eu quis no Senhor agora, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo. Não, você não consegue. É porque você recebeu a graça. A graça vence tudo isso. Aí passa o tempo, aí Deus vai tirando mais da sua graça. Aí você fica um pouco sem graça, não é? Aí você começa a cair num pecadinho aqui, começa a cair num pecadinho ali. Sabe o que é isso? Deus deixa você ir para essa situação, porque Ele quer trazer você para diante dEle para receber graça. Amém. Por isso que Hebreus fala, né, Chico? Receber graça, né? Como é que é? Aproximemo-nos, né? Confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Para receber a graça, não é isso? Misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Está vendo? Então você foi ganhando a vida da igreja, você chegou aqui, você deixou tudo, agora você é 100% pelo Senhor, aí daqui a pouco passa um ano, 2 anos, você está ali, você vai crescendo, aí chega alguns irmãozinhos, aí o irmãozinho caiu em pecado, você bate nele, aí chega outro, aí Deus fala assim, você não deve se comparar com o irmão, porque você está assim, porque você recebeu graça. Eu vou tirar um pouquinho da minha graça. Quando o Senhor tira um pouquinho da graça dele, pronto, você cai. Fica desgraçado. É isso mesmo. Não é? Então, irmãos, o que faz a gente avançar? Nós precisamos da graça para ler a palavra. Precisamos da graça para ir na presença do Senhor. Precisamos da graça para ler os livros espirituais. Precisamos da graça para pregar o Evangelho. Precisamos da graça para tudo. Por isso, irmãos, olha só, preste atenção. Tem maneiras de receber graça. Por isso que a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, rogaram a Paulo: Paulo, por favor, deixa a gente ofertar. Deixa a gente participar da graça da assistência aos santos. Paulo falou assim: mas vocês são tão pobres, vocês estão em profunda pobreza, eu estou preocupado com vocês, vocês estão tão pobrezinhos, como vocês querem ofertar? Não, a gente quer ganhar graça, Paulo. Você não pode deixar a gente de fora dessa graça. Aí Paulo abriu para eles ganharem graça. Então, quando você veio até aqui à frente ofertar, sabe o que você ganhou? Graça. Amém? Quando você preenche o seu voto de sócio para a obra do Senhor, para suprir os casais que migraram e outros que vão migrar ainda, sabe o que você vai ganhar? Graça. Irmãos, as coisas são práticas. Quanto mais eu oferto, mais meu coração vai para a obra do Senhor. Amém. O Senhor falou: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então preste atenção, irmãos. Não é onde estiver o teu coração vai estar o teu tesouro. Entenderam? Onde tiver meu coração vai vir meu tesouro. Não, é onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Entenderam? Então você não pode simplesmente pedir um coração, você tem que pegar, tomar a iniciativa de colocar o seu tesouro. Pode ser qualquer coisa. Mas onde tiver o seu tesouro, o que é o seu tesouro? É aquilo que você mais aprecia, é aquilo que você mais ama, é aquilo que você mais valoriza. Pode ser seu dinheiro, seu status, sua posição, um monte de coisa. Mas onde você colocar isso aí, o seu coração vai junto. Amém. Se o seu tesouro estiver, sei lá, nas ações da Bolsa de Valores, seu coração vai estar lá. Não é? Qualquer alto e baixo que der, você vai ficar ou alegre ou triste.
Mas, irmão, se o seu tesouro estiver nas coisas do Senhor, o seu coração vai estar lá. Amém. O seu tesouro pode ser o quê? Pode ser a sua rede social. Pode ser o seu programa favorito. Onde tiver o seu tesouro, o seu coração vai estar lá. Verdade. E a boca fala do que está cheio o coração. Sim. Mas se meu tesouro é a comunhão com o Senhor, se meu tesouro é a palavra de Deus, se meu tesouro é leitura de livros espirituais, se meu tesouro é apacentamento, se meu tesouro é pregar o evangelho, se meu tesouro é reunião da igreja, meu coração vai estar lá. Entenderam, irmãos? Irmão, essa palavra aqui, sinceramente, que o Senhor está dando hoje aqui para nós, porque a gente está falando para nós também, né? Verdade. Eu, quando liberei essa mensagem lá em Natal, não falei sobre isso, né? Nem lá em Mossoró, mas aqui o Senhor está dando para vocês, né? Amém. Aleluia! Agora, para concluir, Um pouquinho de Hebreus, né? eu vou falar de Hebreus, tá? Não se preocupe com o horário não, sabe? Porque onde tiver o teu tesouro, né? Vai estar teu coração. Não é verdade? Vocês vão ganhar muito nessa noite, irmãos. O Senhor está suprindo a gente ou não está? Amém. Não é? Essas palavras, mas tem que agradecer ao Senhor. Eu estava vendo nessa semana, estava lendo o discurso que Paulo deu. E aquele, como o jovem Eutico, né? Eutico, caiu, né? Do terceiro andar embaixo. E era meia-noite, Paulo estava falando, ainda vai dar 10 horas. Mas já era meia-noite, Paulo falando. Aí o jovem cochilou, caiu da janela no chão, parecia que tinha morrido. Paulo desceu, foi lá, orou por ele, ele ficou bom. Aí Paulo voltou, aí diz assim, Paulo continuou seu discurso até o raiar do dia. Ô glória! Até o raiar do dia, Luciano. É brincadeira. Aleluia. Senhor, é muita graça. Então, Amém. Vamos concluir com Hebreus, tá? Verdade. Deus já fez tudo, irmãos. Amém. Diga assim, Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Ele está nos conduzindo à glória. Amém. Hebreus capítulo 2, Versículo 10. versículo 10. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Amém. Nosso destino é a glória. O que é a glória? A presença do Senhor, é entrar Amém. nele, para dentro dele. Vou deixar Chico Zé falar de Hebreus capítulo 6. Fala aí, Chico Zé. Antes de falar de Hebreus capítulo 6, eu queria só compartilhar com os irmãos que depois vocês precisam em casa pegar João capítulo 14, 15, 16 e 17 e entender todo o plano macroeconômico de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender que esse plano ele precisa ser executado. Aí vem as coisas práticas. E Hebreus nos mostra os caminhos práticos. Eu estava compartilhando com os irmãos que quando eu estudei, o curso que eu fiz foi economia. E a gente tinha duas cadeiras lá, justamente essas duas, macroeconomia e microeconomia. Todo mundo da sala amava a professora de macroeconomia. E ao mesmo passo que todos amavam a professora de macroeconomia, todos odiavam o professor de microeconomia. Aí eu perguntei para uma irmã que terminou economia também, de outra região, eu perguntei para ela, quando você estudou, você gostava do professor de macro? Ela disse, eu adorava. E do micro? Eu odiava. Sabe por quê, irmãos? É porque macroeconomia é um plano muito lindo, maravilhoso. Mas quando diz assim, micro você vai ter que fazer. Aí todo mundo recua. Tá? Então saiba, Deus está apresentando todo o plano dele, maravilhoso, de nos introduzir nele mesmo, mas você vai ter que executar. Amém? Você vai ter que executar esse plano dele. Então, em Hebreus capítulo 2, que Job já citou,
diz que o Senhor, Ele está conduzindo. Ou seja, um dia, o Senhor Jesus, Ele estava na glória. Em João capítulo 17, Ele fala, no lugar onde eu estava antes contigo. Ele estava na glória do Pai, mas Ele veio aqui. Então, quando Ele veio aqui, Ele se tornou homem. Deus, santo e justo, Ele agora entrou em Jesus na humanidade. Ele pôde entrar. E aí o Senhor passou por todo o processo, viveu humano perfeito, sem pecado, se batizou, iniciou seu ministério, chamou os 12, praticou muitos milagres, falou do reino e morreu. Quando Ele morreu, Ele não ficou na morte. Ele falou para os discípulos, eu vou ressuscitar. E no terceiro dia Ele ressuscitou e se tornou o Espírito. Para quê? Para poder trazer Deus a você e a mim. Deus agora, o Deus único e santo, vai entrar naqueles que creem. Amém. Mas irmãos, o plano não é só esse. O plano completo é pegar esse homem caído e falho, transformá-lo e levá-lo de volta e fazê-lo introduzir em Deus. É por isso que Ele abriu esse novo e vivo caminho, para que eu e você que recebemos o Senhor, podemos agora entrar em Deus. Nós vamos entrar em Deus. Amém. Um dia eu e você vai entrar em Deus. Amém. Mas se eu entrar hoje do jeito que eu estou, Deus vai me rejeitar. Compreende, irmãos? Se você faz qualquer coisa, um transplante, por exemplo, tem que fazer todo um preparo para o seu organismo não rejeitar aquele órgão que não era seu. Então nós, para um dia entrarmos em Deus, temos que passar pelo processo de sermos santificados. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E quando esse processo de santificação terminar, nós seremos glorificados e entraremos em Deus. Hebreus capítulo 6, fala assim, ó. No versículo 18 diz assim, ó. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, toda a sua esperança é pegar a sua alma e jogar além do véu, no Santo dos Santos. No lugar em que Jesus, versículo 20, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto aqui fala, irmãos, que um dia eu e você também vamos entrar em Deus, mas é necessário que nós vivamos no Espírito. Lance, como Job falou agora há pouco, tudo que lhe atormenta, todo o seu viver, toda a sua alma, sua mente, vontade e emoção, seus pensamentos, seu coração, lance na presença do Senhor. Amém. Porque um dia o Senhor que pavimentou esse caminho, irmãos, quando Ele ressuscitou, aquelas duas mulheres que estavam ali no túmulo, que foram tocar nele, Ele falou assim, não me detenhas, ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Mas irmãos, depois que Ele subiu, o Pai aceitou a obra da redenção que Ele cumpriu aqui. E essa aceitação capacitou o Senhor a se tornar o Espírito e entrar em você, e agora Ele fazer o mesmo processo em você. Por isso que um dia você também será conduzido à glória. Louvado Amém. seja o Senhor. Acho que agora eu vou concluir, e eu queria aproveitar e também ajudar os irmãos a entender esse ponto, né? Antes desse versículo que Chico Zé citou, diz aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então agora vocês vão entender. Quem aqui não tem dúvida, se o Senhor voltar agora, você vai reinar com o Senhor? Antigamente, o que é que acontecia comigo? Se você perguntasse assim, se o Senhor voltar agora, você reina com o Senhor? Eu falava, Senhor, aguarda um pouquinho mais, não estou pronto ainda não. Aí depois passa mais um ano, a mesma pergunta, aguarda um pouquinho mais, Senhor. Eu estou falando de reinar com o Senhor. Não é da sua salvação. Aí depois passou 10 anos, a mesma coisa. Então aqui, irmãos, Deus está garantindo o seguinte, que Ele não vai ser injusto conosco, porque nós evidenciamos para com Ele amor para com o seu nome. Por quê? Porque servistes e ainda servis aos santos. Então aqui é importante você notar que são aqueles que estão servindo aos santos, que estão cuidando da igreja, que estão cuidando dos irmãos, que estão levando esses irmãos a crescer em vida, cuidando deles, que Deus não vai ser injusto com eles. Depois, no versículo 13 diz assim, 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha só, irmãos, Deus prometeu a Abraão que a descendência dele iria herdar a promessa. E, para que não houvesse dúvidas, Deus jurou. Não precisa Deus jurar, precisa? Se Deus fala, acontece. Não é verdade? Uma vez que Deus prometeu, né, Alex? Se Deus promete, Ele é fiel. É impossível que Ele minta. É impossível. Mas além dele prometer, Ele ainda jurou. E quando a gente jura, geralmente é por algo superior a nós. Mas Deus não tem ninguém superior por quem jurar. Aí jurou por Ele mesmo. Deus jurou, irmãos, que vai nos introduzir na boa terra. Amém? Então, da parte de Deus, Ele já fez tudo. Da parte de Deus, Ele já está falando para nós. Agora só requer uma coisa de nós: que a gente creia e obedeça. Entenderam? Se nós ouvirmos a palavra de Deus como nós estamos ouvindo hoje, cremos na palavra e obedecemos, isso é que vai levar a gente a entrar no reino. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Quais foram os israelitas que não entraram na boa terra? Na época de Moisés, quem não entrou? Quem não creu e quem não obedeceu. Lembra? Deus falou assim, ó, vai e possui a terra que eu te dou. E Moisés mandou os espias, não foi? 12. 2, Josué e Caleb, creram. Essa terra é nossa. Nós vamos tomar. Deus é conosco. Nós somos mais que vencedores. Mais 10, não. É difícil. Tem gigantes. Tem fortaleza. Tem cidades fortificadas. De jeito nenhum. Nossos filhos
Nossos filhos vão morrer, vai ser como um gafanhoto na boca deles. O Senhor falou assim, está vendo? Vocês não vão entrar. Nenhum dessa geração que desobedeceu vai entrar, nenhum. E os filhos de vocês, que vocês estão falando que vão ser como gafanhoto na boca deles, eles é que vão entrar. E o que foi que levou os filhos deles a entrarem? Não foi a competência, não foi a capacidade, não foi porque era o melhor, não. Foi porque creram e obedeceram. Entenderam, irmãos? Então, o caminho para nós, para sermos vencedores, é seguir as pisadas do rebanho. Amém. Você crê nisso? Amém. Ah, Deus está falando para praticar isso. Amém, sou um e amém. Agora é assim, sou um, digo sim, amém. Pronto. Aí vem o questionamento. Rapaz, é isso mesmo? Arreda, Satanás. Arreda. Meu negócio é com Deus. Mas rapaz, tu vai sair agora, é? Camisa postada por você. Arreda, Satanás. Eu vou sair. As pessoas precisam. Ah, e tu vai sair também com o livro? Vou, em nome de Jesus. As pessoas precisam da palavra de Deus. Se eu ficar aqui dentro, ninguém vai ser salvo. Se eu ficar aqui dentro, aqueles que o Senhor escolheu estão lá fora, como vai ser alcançado? Então Deus quer nos tirar da zona de conforto. Amém. Irmãos, pode ser até que alguns queiram viver na zona de conforto, mas nós não queremos. Nós não queremos. Nós queremos trabalhar. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu não vou. Aí ele falou aqui, ó. Olha só, versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Diligente é trabalhando, proativo, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, zona de conforto, né? Mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Estão entendendo, irmãos? Chegou o momento da igreja sair. Igreja, não fique em casa. Igreja, não fique só nos locais de reuniões. A igreja tem que sair. É a palavra de Deus que está falando isso aqui, Chico Zé. Sair da zona de conforto, não ser indolente, não ser preguiçoso. Saia para pregar, encoraje os irmãos. Se você sair, os irmãos vão sair. Amém? A igreja, irmãos, é como uma candeia, né, que não pode ficar debaixo do alqueire, não pode ficar debaixo da cama. Não, tem que ficar no velador. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. A igreja tem que ser vista na cidade. A sociedade tem que conhecer a igreja. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes. Tem que ver a nossa luz. A igreja é o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, não serve para nada. É para ser pisado pelos homens. Os homens vão pisar na gente. Então chegou o momento, irmãos. Não brinquem, a volta do Senhor está próxima. Amém? Vamos seguir essas pisadas nesse exército. Nós queremos apressar a volta do Senhor. Nós não queremos mais permanecer nesse mundo como ele está. Nós queremos o Senhor de volta. Nós queremos amar a volta do Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está reservada.
não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aí hoje, irmãos, acabou minha dúvida. Então hoje, se você perguntar para mim, Luciano, se o senhor voltar agora, você vai reinar com ele? Eu digo, vou. Ele é justo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou preocupado com os irmãos, eu estou cuidando das igrejas, eu estou viajando o tempo todo, correndo atrás, pegando o evangelho. Eu não estou na minha zona de conforto. Estou buscando a direção do Senhor, estou praticando. Se eu não for vencedor, irmãos, então aí como é que vai ser o restante? Não é? Então Paulo falou aqui, quem é que vai ser vencedor? Quem está combatendo o meu combate. Quem vai ser vencedor? Quem está correndo a carreira da fé. Quem vai ser vencedor? Quem está amando a vinda do Senhor. Você está? Você está? Amém. Então vamos continuar assim, para o Senhor, quando voltar, nos dar a nossa coroa. Amém? Jesus é o Senhor.